Olá, bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui no canal do YouTube da DS Academy. Já sabem, nestes últimos dias, melhor, nestes últimos semanas, andamos aqui a falar de história, de preparação para o exame nacional e depois já tínhamos chegado assim ao final da Guerra Fria, já percebemos que caminho seguiu a Rússia e se calhar conseguem perceber um bocadinho também aquilo que se passa na atualidade, não é? A história também serve muito por aí, a nível político. O que é certo é que depois da Guerra Fria há aqui um país que mais uma vez surge e que fica até os dias de hoje como hegemonia, neste caso os Estados Unidos da América. Neste caso, os Estados Unidos da América surgem numa configuração económica, um triângulo, por assim dizer, em que temos a Alemanha, também temos o Japão. Aliás, se nós formos ver grandes crises económicas, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, as falas mais recentes estão sempre à frente, por assim dizer. Efetivamente, esta supremacia da economia norte-americana, obviamente que está ligada ao fundo capitalista que eles têm. Obviamente temos que pensar, os Estados Unidos também não têm tantos problemas de base associados que outros países mais antigos, portanto os da Europa, acabam por ter. Além de terem um extenso território, uma população também que ultrapassa os 308 milhões por habitantes, a maior parte da sua riqueza natural significa o PIB mais elevado mundial. É o maior utilizador e exportador de serviços a nível mundial, é também o maior responsável da produção industrial e, obviamente, aqui o dólar serve a partir desta altura como base de oscilação, muita ou não, do mercado financeiro. Obviamente que nem sempre, e estamos aqui a falar pós-Guerra Fria, mesmo durante a Guerra Fria, a própria noção política dos Estados Unidos é marcada por grandes polémicas, não é? E também grandes períodos de crise, atenção. Claro que, por norma, quando estamos a falar em crise também numa grande potência económica, às vezes é muito maior. Temos aqui que destacar a administração Reagan, que realmente levou, com a sua economia neoliberal, ao estatuto de potência económica até aos dias de hoje. Isto porquê? Porque apostaram essencialmente na redução de impostos e também na liberalização da própria economia. Isto levou a que houvesse um crescimento da produtividade industrial, também uma redução da inflação e do desemprego e incremento do investimento produtivo. Com esta política de Reagan, efetivamente teve, assim, logo, efeitos positivos, mas a médio e longo prazo houve um aumento da despesa pública. Obviamente este aumento da despesa pública, realmente porque os Estados Unidos acabam aqui também por durante muito tempo serem o maior investidor a nível mundial, mas aqui torna-se também o maior devedor. Aqui estamos a falar ainda de 86, 82, portanto ainda havia aqui esta noção de Guerra Fria e de qualquer momento poder começar, mas realmente aqui foram financiados e aqui os Estados Unidos pedir dinheiro não a outros países, mas calhar mais a entidades privadas para o seu armamento. Claro que no campo social esta própria política acabou por ter os chamados efeitos totalmente contraditórios. Os Estados Unidos é conhecido por um país de contrastes. A própria redução, nós não temos aqui um Estado, que não temos o chamado Estado de Providência, não existe, e aqui a partir desta época efetivamente os mais pobres ficam sem a tal proteção social, ou melhor, segurança social, Serviço Nacional de Saúde. Agora até se fala muito com os famosos Obamacare. Nós temos que quiser um bocadinho sobre os Estados Unidos, é muito fácil perceber. E efetivamente temos empregos cada vez mais, em que se trabalha mais, mas se recebe menos, os salários muito baixos e as diferenças sociais muito acentuadas. Pessoas muito ricas e pessoas em pobreza extrema. Efetivamente, no pós-Guerra Fria, há um novo surto de crescimento. Aliás, os Estados Unidos, como todos os países, seguem um bocadinho esta, já falada por Karl Marx, que deram em 11º ano, esta crise cíclica de sobreprodução, crise, inflação, deflação, por aí fora. Mas, efetivamente, pós-Guerra Fria, os Estados Unidos alcançam o seu estatuto, principalmente na supremacia científica e tecnologia. Nós já tínhamos visto a sua supremacia a nível espacial, a chegada à Lua,
E obviamente aqui vamos falar agora da supremacia tecnológica, o Google, Microsoft, Apple, são empresas que nascem nos Estados Unidos. E aqui, sem sombra de dúvida, internet, telemóveis, canais por cabo, tornam os Estados Unidos na vanguarda do desenvolvimento tecnológico do século XX. O computador, a internet, empresas como a Microsoft têm ainda uma grande posição importante e também trazem muito capital a este país. Empresas norte-americanas e também japonesas estiveram à frente do DVD, coisas que vocês já nem sabem o que são, e mais tarde a Colombian. O programa espacial deles, que vai assim marcar com o Columbia e com o Challenger, os dois não correram 100% bem, e o próprio projeto da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, e também da ESA, neste caso a Agência Espacial Europeia. Após este crescimento e investigação e desenvolvimento, efetivamente, os Estados Unidos tornam-se o local ideal para quem trabalha nestas áreas, não é? O local onde também nascem, começam a arrebatar a maior parte dos nobres, seja da medicina, da física, da química, portanto, os próprios hospitais, os próprios centros de desenvolvimento acabam por estar aqui fixados nos Estados Unidos. Obviamente que isto foi só possível, este desenvolvimento na tecnologia, através do fim da Guerra Fria, em que realmente os Estados Unidos ficaram sem um competidor, porque reparem que durante aqueles anos, sempre que os Estados Unidos faziam alguma coisa, ou a própria Rússia, os outros acabavam por tentavam fazer aqui igual, eles aqui deixam de ter um competidor direto. As universidades dos Estados Unidos que acabam por ganhar cada vez um papel mais importante no mundo académico, e sem sombra de dúvida, a globalização. Né? Esse fenómeno do século XX em que faz com que haja uma deslocalização de empresas, principalmente ligadas à investigação. Não só a nível de tecnologia, mas os Estados Unidos continuam a ter a hegemonia política-militar. Efetivamente, com a queda da Rússia, neste caso do Racinal, peço desculpa, do RSS, que é o termo mais correto, entramos num período de chamado de paz, supostamente. No entanto, os Estados Unidos sempre tiveram esta noção de controlar, por assim dizer, ou não é controlar, é uma forma de mediadores de grandes conflitos armados no mundo. E aqui eles têm a tal tempestade do deserto, a Guerra do Golfo, em 1991, mas aqui foram um ponto em que eles realmente foram declarados como supremacia militar, principalmente a nível de tecnologia, quando colocam aqui a vitória sobre o exército de Saddam Hussein, que na altura estavam do lado dos Estados Unidos. A administração Clinton, muito conhecida por outros motivos, pesquisem, vão demonstrar realmente a sua liderança. Porquê? Porque vai haver uma forte intervenção dos Estados Unidos em grandes conflitos mundiais. Guerra da Bósnia, acordos de Dayton, intervenção no Médio Oriente, no Afeganistão, no Sudão, no Iraque, as duas guerras do Golfo, Somália, as desconvenções sobre as armas químicas e a própria tecnologia de mísseis. Obviamente que isto também colocou, e infelizmente, os Estados Unidos como um inimigo comum, e prova disso foram os ataques do 11 de setembro. Estamos aqui em 2001, um ataque sem precedentes no próprio território norte-americano que abalou este período de paz e que também mudou um bocadinho a política internacional e claro, um bocadinho também aquilo que temos nos dias de hoje. Como podem reparar, os Estados Unidos e cada vez mais se assumem como potências. Claro que os seus presidentes e as suas escolhas também acabam por marcar os seus próprios mandatos, desde Obama, Trump e agora o presidente atual, me esqueci do nome, deve ser por causa da importância dele, não é assim tanta, nós sabemos que é menos relevante, está um período mais calmo, também passamos por esta pandemia. Bem, já sabem, qualquer dúvida, questão ou inquietação, dsacademy.pt, não só acerca de história, matemática, português, o que queiram, estamos aqui para vos ajudar. Até à próxima.